Oi pessoal, chegamos na quinta-feira. E aí, como vocês estão? Como tem sido a semana de vocês? Tem gostado das nossas aulas? Imagino que sim, já esteja bem cansativo, né? A gente já não aguenta mais dessa forma como a gente tem feito. Mas assim, se Deus quiser, pro ano que vem as coisas vão ser melhores, não é mesmo? Então para nossa aula de hoje, de história, vocês vão pegar a folhinha que a tia mandou para casa. Essa daqui, ó. As leis abolicionistas. Nós falamos sobre elas semana passada. Foi mesmo? Por quê? Porque nós estamos falando sobre a vida dos escravos aqui no Brasil. E essas leis contribuiu muito com o período, né? Com aquele período entre período que antecede a libertação dos escravos. Então, vamos lá. As leis abolicionistas foram aprovadas no Brasil entre 1850 e 1888. Porque em 1888 a gente já viu que foi o ano da libertação dos escravos. E fizeram parte da transição gradual que o país percorreu até decretar a abolição dos escravos, por meio da Lei Áurea, em 3 de maio de 1888. Nesse período de 38 anos, as grandes leis abolicionistas aprovadas foram a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. E aí a gente já viu um pouco sobre ela semana passada, então a gente vai comentar ainda mais hoje. Então vamos lá. O contexto. O que significa o contexto? O que estava acontecendo no país quando começaram a surgir essas leis? O período que levamos em consideração neste texto é de 1850 a 1888. Teve como ponto de partida a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico ultramarino de escravos africanos. Por meio desta lei, o tráfico negreiro teve fim e a sua aplicação efetiva fez com que o número de escravos enviados para o Brasil caísse drasticamente na década de 1850. Então, o Brasil recebia a maior parte de escravos de onde? Da África. Só que a África, aqui, o Brasil aqui, daqui para cá eles tinham que vir para cá de navio. Então, a Lei Eusébio de Queiroz facilitou a vida, melhorou a vida dos escravos. Por quê? Porque não podia mais. Então, não podia mais entrar escravos no Brasil vindos da África. Os que tinham, tudo bem, permaneciam, mas não vinham mais. Então, isso já ajudou bastante, contribuiu muito, porque definitivamente não poderiam vir escravos de outro lugar para cá. Essa foi a Lei Eusébio de Queiroz. Depois, aí fala assim, a Lei Eusébio de Queiroz foi consequência da pressão da Inglaterra sobre o Brasil para que o tráfico negreiro fosse decretado. Com a aprovação dessa lei, as autoridades brasileiras reprimiram efetivamente o tráfico negreiro, e entre 1851 e 1856, cerca de 6.900 escravos desembarcaram no Brasil. O debate político durante a década de 1850 ficou todo por conta das questões relacionadas com as medidas que deveriam ser tomadas para impedir a chegada dos navios negreiros no Brasil. Então, assim, tia, então a lei veio e acabou? Não, né? A gente sabe que ainda teve as pessoas ainda burlaram um pouco, mas evitou bastante que aumentasse esse número de escravos vindo para cá. Depois dessa lei veio a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre foi aprovada no dia 28 de setembro de 1871. Então, olha só como tudo era demorado. A Lei Eusébio de Queiroz, ela foi promulgada, né? Deixa eu ver aqui, em 1851. A Lei do Ventre Livre só foi em 1871, 20 anos depois. Tudo demorava muito, gente. E ela decretava o quê? A Lei do Ventre Livre, que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir de 1871 seriam considerados livres, mas
com condições para tanto. O dono do escravo teria duas opções para conceder a alforria. Se optasse libertá-lo, com 8 anos, ele receberia uma identificação de 600 mil réis e indenização de 800 mil réis se optasse por libertá-lo aos 21 anos. Não receberia nenhuma indenização. Então, se o dono do escravo libertasse com 8, ele receberia 8 mil réis, né? E se libertasse com 21, não receberia nada, tá? E aí a gente entra naquela questão, né? Vou libertar com 8 anos, mas é uma criança, o pai e a mãe são escravos, trabalham forçados na fazenda, e a criança vai fazer o quê? Vai ter que ficar junto com os pais, não é mesmo? Então, há umas contraditórias em relação a essa lei. A lei do ventre livre não foi enxergada com bons olhos pelos abolicionistas que demandavam a abolição imediata e irrestrita, porque a aprovação dessa lei contribuiu para amenizar o debate. De toda forma, a lei do ventre livre deu abertura para uma atuação intensa de advogados abolicionistas que vasculhavam os registros atrás de irregularidades e verificavam a idade dos filhos dos escravos, se a idade do filho dos escravos estava correta e etc. Por quê? As crianças nasciam e eles não registravam, né? Não tinha registro, mas eles ficavam de olho. Por quê? Os donos não falavam a real data para não ter que pagar ou libertar, entendeu? Então, nessa época, os advogados começaram a bater em cima, procurar irregularidade para ver se fazia valer a lei, tá? E aí, antes da Lei Áurea, né, que a gente já falou um pouco lá no início, vem a Lei do Sexagenário. O que seria a Lei do Sexagenário? Ela decretava que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam libertos, mas para isso deveria trabalhar durante 3 anos para seu senhor como forma de indenização. Olha que absurdo. Meu pai fez 60 anos, então ele seria liberto. Mais ou menos. Ele ainda teria que trabalhar 3 anos, ou seja, por 63, para pagar essa tal indenização que fala aqui. Perdão. A lei também determinava que os libertos contemplados por essa lei não poderiam mudar-se de província e deveriam obrigatoriamente estabelecer residência no município em que foram alforriados por 5 anos. Então, meu pai foi alforriado, ele não poderia sair do lugar da província, né, na cidade da onde ele foi alforriado, para ir para outro lugar. Ele tinha que permanecer aqui pelo menos por 5 anos. A lei do sexagenário foi considerada pelo movimento abolicionista uma lei conservadora e retrógrada, que tinha como único objetivo conter o crescimento do movimento abolicionista. O objetivo dos escravocratas com essa lei, porém, não foi alcançado, pois pouco mais de 2 anos depois a Lei Áurea foi decretada. Ou seja, não vigorou muito essa lei do sexagenário. Até porque essa questão de 60 anos, depois trabalha mais 3, né? Depois não pode sair da província. É tudo um jeito de burlar a lei. Mas aí depois, 3 anos depois, né, veio a Lei Áurea. E aí sim foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, libertando os escravos, que a gente já falou sobre isso. A princesa Isabel não foi boazinha, ela não quis dar uma de santinha, ela simplesmente viu que isso iria acontecer mais dia, menos dia, porque todos os países da América já tinha acontecido isso. Então ela pegou e falou assim, já que já vai acontecer, vamos fazer uma política, vamos dar uma de boazinha e vamos lá libertar os escravos, tá? Mas a escravidão não acabou, porque existe escravidão até hoje. Não só de negros, mas de criança, de idosos, de N coisas, tá legal? Agora vocês vão fazer essa atividade aqui. E daqui a pouco a gente se encontra para nossa aula de geografia. Tchau!